Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo desta peça em crochê. Ela possui pontos, formando um desenho que chamo de tijolinho. A parte de trás é igual à parte da frente e seguindo este mesmo passo a passo, além de cropped, pode ser confeccionada blusas ou vestidos. Como exemplo, tenho esta blusa, feita no tamanho maior, na largura e com mais carreiras, seguindo o mesmo passo a passo. Sendo assim, a peça pode ser feita da altura que quiser. E para esta peça, usei sobras de fios. Para cropped não precisa, mas para quem for fazer blusa ou vestido e quiser deixar a peça mais acinturada, vou mostrar como fazer a diminuição na cintura. Esta peça fiz no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar um barbante fio 4. Esse novelo possui 338 metros e 200 gramas. Esse é um fio 100% algodão e possui um tex de 590. A quantidade que irá usar depende do tamanho da peça. Com o novelo consigo fazer um cropped até o tamanho P, mas pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura e tex, desde fios bem mais finos até fios mais grossos. Mas para usar fios semelhante a este, pode usar qualquer fio 4, usar linhas finas dupla ou com tex 590. A agulha também pode usar de qualquer numeração, vou usar de 3 milímetros para esse fio. Vou usar marcadores de pontos. Se não tiver marcadores, não tem problema, pode usar um pedaço de fio para marcar. Vou usar fita métrica e tesoura para remates. Para todos os tamanhos, independente da espessura do fio, deve iniciar primeiro fazendo o nozinho inicial e contando ele como correntinha. Agora eu vou fazer mais 5 correntinhas, totalizando 6 contando com o nozinho. Pode fazer a mesma quantidade para todos os tamanhos, mas se quiser fazer outra quantidade, pode também. Aqui vai definir a altura do cos. Então, pode fazer a quantidade que quiser e depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto, contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto. Vou para a próxima correntinha de base, vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Deve fazer para todos os tamanhos um ponto alto sobre cada correntinha. Com a primeira carreira pronta, para fazer a próxima vou virar. Para a segunda carreira, eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, vou pegar somente na segunda alcinha. Não vou pegar no ponto normalmente, pego somente na alcinha de trás e faço um ponto alto. Vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alto, pegando na alcinha de trás do ponto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto, pegando somente na segunda alcinha e sigo fazendo ponto sobre ponto, porém pegando somente na segunda alcinha do ponto de base. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Vou virar para fazer a próxima carreira e inicio da mesma forma, 3 correntinhas para meu primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto, pegando somente na alcinha de trás, ou seja, na segunda alcinha do ponto de base. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras dessa forma, todas de ponto sobre ponto, pegando somente na segunda alcinha para ficar esse efeito canelado. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Deve fazer de 8 em 8 carreiras, então a quantidade de carreiras devem ser múltiplos de 8. Se for fazer cropped, recomendo tirar a medida do busto e subtrair por 10 centímetros. E fazer as carreiras até ficar 10 centímetros a menos do tamanho do busto. Se for fazer blusa no tamanho normal, recomendo tirar a medida do busto e fazer as carreiras até ficar na medida do busto, sem subtrair. Se for fazer vestido, recomendo tirar a medida do quadril
e subtrair por 10 centímetros. Como a quantidade de carreiras devem ser múltiplos de 8, não tem problema ficar um pouquinho menor ou maior do tamanho que precisa. Para todos os tamanhos deve fazer o cálculo. Vou seguir fazendo aqui de 8 em 8 carreiras até ficar do tamanho que preciso. Vou fazer cropped para um busto de 85 centímetros, subtraindo por 10, faço as carreiras até ficar com 75 centímetros, podendo ficar um pouquinho menor ou maior. Volto quando finalizar. Terminei de fazer todas as minhas carreiras para o cos do cropped. Segui fazendo de 8 em 8 carreiras, ponto sobre ponto, pegando somente na segunda alcinha, com a quantidade de carreiras múltiplos de 8. Lembrando que pode fazer blusa ou vestido seguindo esse mesmo passo a passo. Agora eu vou fazer a união da última carreira com a primeira. Para isso, a última carreira deve estar do lado avesso. Vou na primeira carreira, em cima da base do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Volto para a última carreira, vou no segundo ponto de base, vou passar a agulha pegando somente na segunda alcinha do ponto. Depois vou na base do segundo ponto da primeira carreira, passo a agulha também. Dou a laçada no fio e faço um ponto baixíssimo, passando por dentro de todas as alcinhas. Vou na segunda alcinha do terceiro ponto de base da última carreira e na base do terceiro ponto da primeira carreira e faço um ponto baixíssimo. Vou na segunda alcinha do próximo ponto da última carreira e na base do próximo ponto da primeira e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer assim por todos os pontos, unindo ponto com um ponto baixíssimo. Agora eu vou na segunda alcinha da terceira correntinha das 3 iniciais da última carreira e na base do último ponto da primeira eu vou fazer um ponto baixíssimo. E assim finalizo a união da peça. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico e agora eu vou iniciar a carreira de pontos baixos. Vou passar, depois de fazer o ponto baixíssimo, para a minha primeira carreira de pontos altos, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, deve fazer assim para todos os tamanhos. Em cada carreira, 2 pontos baixos. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de pontos baixos, segui fazendo em todas as carreiras 2 pontos baixos e agora eu vou finalizar. Na última carreira eu vou fazer 2 pontos baixos. Lembrando que para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito na primeira carreira, após o ponto baixíssimo da união. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Vou saltar o segundo ponto de base e no próximo, que é o primeiro dos 2 feitos na próxima carreira, e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo ponto baixo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta, um ponto alto no ponto de base, uma correntinha de espaço, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. A carreira vai ser formada por pontos altos separados por uma correntinha, para todos os tamanhos pode fazer assim. E volto quando estiver finalizando esta carreira. Finalizando a carreira de pontos altos separado por uma correntinha, segui saltando um ponto de base, no próximo fazendo um ponto alto. E observa-se que os pontos altos sempre são feitos no primeiro ponto baixo dos 2 feitos na carreira. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltando o último ponto de base, e na terceira correntinha das 3 iniciais, faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No segundo ponto de base, um ponto alto.
No segundo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No terceiro espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No quarto ponto de base, um ponto alto. Ficando com 7 pontos altos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Vou no espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos. Ficando com 7 pontos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. E sigo fazendo dessa mesma forma por toda a volta. Essa carreira vai ser formada por 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha. Os 7 pontos altos devem ser feitos sobre 3 quadradinhos, sendo um ponto alto em 4 pontos de base e um ponto alto em 3 espacinhos de uma correntinha. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Vou seguir fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando esta carreira. Terminando de fazer a minha carreira de 7 pontos altos sobre 3 quadradinhos e uma correntinha de separação entre um conjunto de 7 pontos altos e outro. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltar a última correntinha de base e na terceira correntinha das 3 iniciais fazer um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto. Vou no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Salto o quarto ponto de base, que é o ponto do meio. E no quinto ponto, faço um ponto alto. Vou no sexto ponto de base, faço um ponto alto. No sétimo, um ponto alto, ficando com 3 pontos, uma correntinha e 3 pontos sobre o conjunto de 7 pontos, faço uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base e no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No segundo ponto de base faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto o quarto ponto e no quinto faço um ponto alto. No sexto, um ponto alto e no sétimo, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nos 3 primeiros pontos do conjunto faço um ponto alto, no ponto do meio, que é o quarto, salto e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto. Ficando sobre o conjunto de 7 pontos, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Sempre salto o espacinho de uma correntinha e o ponto do meio do conjunto de pontos. Volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a minha terceira carreira após a carreira de pontos baixos, segui fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Sobre o conjunto de 7 pontos. No primeiro, segundo e terceiro ponto fiz um ponto alto, saltei o quarto ponto, no quinto, no sexto e no sétimo fiz um ponto alto. Agora eu finalizo a carreira fazendo uma correntinha, vou saltar a correntinha de base e fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base faço um ponto alto e no terceiro um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No próximo ponto, depois da correntinha, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. No último ponto, faço um ponto alto, ficando com 7 pontos altos. Um ponto feito em cada ponto de base e na correntinha do meio. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Na correntinha de base, um ponto alto, no próximo ponto, depois da correntinha, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto
e no último ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto, que é o primeiro do próximo conjunto. No próximo ponto alto e vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Nos conjuntos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, devo fazer um ponto alto sobre cada ponto de base e na correntinha do meio. Então, a carreira será formada por 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, fechando assim o desenho do tijolinho. Volto quando estiver finalizando. Dei continuidade fazendo aqui a minha quarta carreira depois da carreira de pontos baixos, formada por 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, salto a correntinha de base e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Terminando assim de fazer as 4 primeiras carreiras, e essas 4 carreiras serão repetidas em toda a peça. Por exemplo, na próxima carreira eu vou fazer igual fiz na primeira, depois da carreira de pontos baixos, de ponto alto com uma correntinha de separação. Inicio fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, salto o segundo ponto de base, no terceiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto, uma correntinha, salto o segundo ponto, no terceiro faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto e no último faço um ponto alto. E sigo fazendo assim por toda a volta. A cada conjunto de 7 pontos altos, sobre ele deve ter 3 quadradinhos. Em toda a carreira deve ser formada pontos altos com uma correntinha de separação. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha carreira de pontos altos separado por uma correntinha, agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltar a correntinha de base e fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E repetindo as 4 primeiras carreiras de pontos altos, seguindo a sequência, eu vou fazer agora a carreira de 7 pontos altos separado por uma correntinha. Então, inicio a carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Vou no segundo ponto e faço um ponto alto. No segundo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. No terceiro espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos altos sobre 3 quadradinhos. Feito pontos altos sobre 4 pontos altos e 3 espacinhos de uma correntinha, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Lembrando que esta carreira deve ser feita igual à segunda, depois da carreira de pontos baixos, que vai ser formada por 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. Lembrando que em toda peça deve repetir 4 carreiras de pontos altos igual às 4 primeiras. Uma formada por pontos altos separado por uma correntinha e 3 do desenho do tijolinho. Esta é a segunda, formada por 7 pontos altos, uma correntinha 7 pontos altos e a primeira do desenho do tijolinho. Para todos os tamanhos, independente do comprimento, deve seguir esta mesma sequência. E seguindo a sequência, depois que finalizar esta carreira, a próxima será de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Fazendo 3 pontos altos nos 3 primeiros pontos, saltar o quarto ponto, que é o ponto do meio, e nos 3 últimos pontos fazer um ponto alto sobre cada um. Depois uma correntinha e saltar a correntinha de base. Depois que finalizar a carreira, a próxima será a de 7 pontos altos, separado por uma correntinha, fechando assim o desenho do tijolinho. E em todas as carreiras, deve saltar as correntinhas entre um conjunto de pontos e outro. Depois que fizer as 4 carreiras
e formar o desenho do tijolinho, a próxima deve ser de pontos altos, separado por uma correntinha e seguir novamente fazendo a mesma sequência. Então, para todos os tamanhos, deve seguir a sequência de 4 carreiras. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, lembrando que seguindo este mesmo passo a passo, pode fazer cropped, blusa ou vestido. Fazendo cropped, com a agulha e o fio que estou usando, vou fazer as carreiras até formar 3 desenhos do tijolinho. Então, vou repetir 3 vezes as 4 carreiras. Para cada tamanho, usando esta mesma agulha e fio, faço uma diferença de um desenho do tijolinho. Sendo cropped, então para o PP, faço 2 desenhos do tijolinho, ou seja, repito 2 vezes as sequências iguais de 4 carreiras. Para o M, faço 4, para o G, 5 e GG, 6 desenhos de tijolinho. Para fazer blusa, eu faço o dobro. Por exemplo, sendo cropped, faço 3 desenhos de tijolinho, para a blusa faço 6 no tamanho P. Lembrando, claro, que pode fazer da quantidade de desenhos que quiser do tijolinho ou em centímetros. Para o tamanho P, faço com mais ou menos 16 centímetros de altura. Para a blusa, faço o dobro, contando com um cos, e para os outros tamanhos, faço uma diferença de mais ou menos 4, 5 ou 6 centímetros. Para vestido, recomendo fazer sob medida. Agora eu vou mostrar como deixar o vestido ou a blusa acinturada. Agora eu vou demonstrar como fazer a diminuição na cintura. Para quem quiser deixar a peça mais acinturada, lembrando que é opcional e estou fazendo o cropped. Esta é uma demonstração. Deve diminuir na hora de fazer a carreira de pontos altos separado por uma correntinha. Quando chegar na cintura, deve fazer assim: 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Saltar 2 pontos de base ao invés de um, ou seja, o segundo e o terceiro, e no próximo, que é o quarto ponto, o ponto do meio, fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha, saltar 2 pontos de base e no sétimo, que é o último ponto, fazer um ponto alto, ficando com 2 quadradinhos sobre o conjunto de 7 pontos, ou seja, sobre o desenho do tijolinho, que nas carreiras anteriores tinha 3 quadradinhos. Deve fazer uma correntinha, saltar a correntinha de base, no primeiro ponto alto do próximo conjunto deve fazer um ponto alto, uma correntinha, saltar um ponto somente e no próximo fazer um ponto alto. Nesse conjunto deve fazer normalmente saltando um ponto. Uma correntinha, salta um ponto, no próximo faço um ponto alto. Ficando com 3 quadradinhos sob o desenho do tijolinho. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto do próximo conjunto faço um ponto alto. E vou fazer da mesma forma que fiz sobre o desenho do tijolinho, faço uma correntinha, salto 2 pontos ao invés de um, e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 2 pontos e no último faço um ponto alto, ficando com 2 quadradinhos. Vou fazer assim por toda a volta. No próximo conjunto de pontos, faço normal, igual fiz sobre o segundo, 3 quadradinhos. No próximo conjunto de pontos, 2 quadradinhos, saltando 2 pontos de base e fazendo uma correntinha de espaço. Para diminuir a cintura, para todos os tamanhos deve fazer assim: sobre um conjunto de pontos, fazer 3 quadradinhos, sobre outro, 2. Volto quando estiver finalizando. Ainda demonstrando como fazer a diminuição na cintura, seguir fazendo aqui por toda a volta, sobre um desenho de tijolinho, 3 quadradinhos, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 2. A carreira sendo formada por ponto alto, separado por uma correntinha. E finalizei. E para a próxima carreira deve fazer assim: 3 correntinhas para o primeiro ponto. No espacinho de uma correntinha deve fazer um ponto alto. No próximo ponto deve fazer um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com um total de 5 pontos altos sobre 2 quadradinhos e sobre o desenho do tijolinho, ao invés de 7. Feito um ponto alto em 3 pontos de base e um ponto alto em 2 espacinhos de uma correntinha. E ficando com 5 pontos sobre 2 quadradinhos, vou prosseguir fazendo uma correntinha, vou saltar a correntinha de base
e no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo, os quadradinhos são 3 sobre o desenho do tijolinho e faço normalmente igual às carreiras anteriores. Em 4 pontos altos, um ponto alto e em 3 espacinhos de uma correntinha, um ponto alto, totalizando 7 pontos. E ficando com 7 pontos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base, vou para os próximos quadradinhos que são 2 e vou fazer um ponto alto sobre cada um e em cada correntinha de espaço. E vão totalizar 5 pontos igual sobre os primeiros 2 quadradinhos. E deve seguir fazendo dessa forma as sequências de 4 carreiras repetidas, porém, onde tem 5 pontos altos, terá menos pontos. Onde tem 7 pontos altos, ficam normalmente igual às carreiras anteriores. Em todos os conjuntos de pontos, devem saltar o ponto do meio. No conjunto de 7 pontos, deve saltar o quarto ponto, igual às carreiras anteriores. E nos conjuntos de 5, deve saltar o terceiro. E fazer um ponto alto nos 2 primeiros pontos e nos 2 últimos. Ficando com um ponto alto a menos do conjunto de 7 pontos no início e no final. E depois de terminar, a carreira deve fazer a última, seguindo a sequência de conjunto de pontos separado por uma correntinha. Depois de fazer todas as carreiras com diminuições, volto para mostrar como voltar até a mesma quantidade de pontos de antes de diminuir. Demonstrando como fazer a diminuição na cintura, seguindo aqui a sequência de 4 carreiras, onde sobre 2 quadradinhos o desenho ficou menor, porém com o mesmo desenho do tijolinho. A segunda carreira, que é a primeira do desenho do tijolinho, e a última, ficando com 5 pontos. E a terceira carreira, que é a segunda do desenho, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E o conjunto de carreiras com diminuições ficou dessa forma. Para voltar até a mesma quantidade de pontos de antes de diminuir, deve fazer isso somente na carreira de pontos altos, separado por correntinha, e em todas as carreiras foram feitos pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou fazer aqui uma correntinha e um ponto alto no próximo conjunto de pontos. Nas carreiras anteriores e nos conjuntos de 7 pontos foram feitos uma correntinha de espaço. Sobre o conjunto de 5 pontos deve fazer 2 correntinhas, saltar um ponto de base, o segundo, e no próximo fazer um ponto alto. 2 correntinhas, saltar um ponto e no último fazer um ponto alto. Ficando com 2 quadradinhos, porém com 2 correntinhas de espaço ao invés de uma. Ficando com uma correntinha a mais. Vou fazer aqui uma correntinha no primeiro ponto alto do próximo conjunto, que é de 7 pontos, faço normalmente. Ponto sobre ponto, uma correntinha de espaço e saltando um ponto de base. Deve fazer 2 correntinhas de espaço ao invés de uma, somente sobre o conjunto de 5 pontos. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Terminando a carreira onde os 2 quadradinhos estão com 2 correntinhas de espaço, para a próxima carreira deve fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No espacinho de 2 correntinhas deve fazer 2 pontos altos ao invés de um. No próximo ponto deve fazer um ponto alto, no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto alto. Totalizando 7 pontos sobre os 2 quadradinhos, voltando à quantidade antes da diminuição. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base sobre os 3 quadradinhos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sobre os 2 quadradinhos, que tem o espacinho de 2 correntinhas, deve fazer 2 pontos altos. E nos 3 pontos, um ponto alto sobre cada um, totalizando 7. E em 3 quadradinhos, normalmente, um ponto alto sobre 4 pontos e sobre 3 espacinhos de uma correntinha. E a carreira voltando a ficar com um conjunto de 7 pontos altos, separado por uma correntinha por toda a volta, deve continuar as sequências de 4 carreiras repetidas. Depois de finalizar essa carreira, eu vou fazer a carreira de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, e depois a de 7 pontos altos, separado por uma correntinha.
Como esta é uma demonstração de como deixar a peça cinturada, vou desmanchar e voltar com a peça normalmente, sem diminuição, para continuar o cropped. Quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Voltei com o cropped, segui fazendo as carreiras normalmente, com as mesmas quantidades de pontos e seguindo as sequências de 4 carreiras, até ficar com 3 desenhos do tijolinho para o meu tamanho P. Agora eu vou fazer 2 marcações, uma em cada lateral para dividir a parte da frente da parte de trás. A primeira, para todos os tamanhos, recomendo marcar o último espacinho de uma correntinha antes de finalizar a carreira. E depois vou marcar do outro lado no espacinho de uma correntinha também. E deve ficar com a mesma quantidade de tijolinho na parte da frente e na parte de trás. E depois de marcar as laterais, recomendo marcar o meio também, para dividir o lado esquerdo e o lado direito. Se tiver quantidades ímpares de tijolinho igual ao meu, deve marcar no ponto alto do meio. Este feito sobre a correntinha de espaço do tijolinho do meio. Se tiver quantidades pares de tijolinho, deve marcar o espacinho de correntinha, ficando a mesma quantidade no lado direito e no lado esquerdo. Deve também fazer 2 marcações entre a marcação do meio e da lateral, que é onde vai ser feita a alça. Para todos os tamanhos, deve marcar o meio certinho. Para os tamanhos que a marcação do meio está no espacinho de uma correntinha e a quantidade de tijolinhos são pares entre a marcação da lateral e a do meio, pode marcar deixando 2 tijolinhos no meio para a alça, marcando no espacinho de uma correntinha. Para quantidades ímpares de tijolinho entre a marcação no espacinho de uma correntinha do meio e a marcação da lateral, pode deixar um tijolinho somente para a alça. Para os tamanhos que a marcação está no ponto alto do meio, feito na correntinha do tijolinho do meio, igual ao meu, marcado na metade do tijolinho. Se tiver quantidade de tijolinhos completos ímpares, deve marcar um tijolinho e meio para o meio certinho. Então, a marcação deve ser na correntinha e a outra no ponto alto do meio do tijolinho. Marcando assim um tijolinho completo e outro pela metade. E este tijolinho que é para marcar na metade deve ser próximo ao tijolinho marcado no meio. Se tiver quantidades pares de tijolinhos completos e quiser a alça larga, pode marcar 2 tijolinhos e meio. Essa metade próximo à marcação do meio. Porém, se quiser a alça mais fina, mesmo sendo quantidades pares de tijolinhos completos, pode marcar um tijolinho e meio também. Porém, a metade do tijolinho deve ser próximo à marcação da lateral. Para o meu tamanho, tem quantidades ímpares de tijolinhos completos entre a marcação da lateral e a marcação do meio, que está sobre o ponto alto. Vou marcar um tijolinho e meio para a alça. Para quem não tiver marcadores de pontos, pode usar um pedaço de fio para marcar. E marcando onde vai ser a primeira alça, vou fazer da mesma forma do outro lado. Se quiser já também fazer na parte de trás, pode também. Recomendo fazer primeiro o lado onde vai ser a parte da frente. E antes de iniciar, recomendo contar e ver se está sobrando a mesma quantidade de pontos nas laterais do meio. E as carreiras vão ser feitas seguindo a mesma sequência das carreiras anteriores. Para dar início, vou voltar onde parei e vou cortar o fio. Já vou iniciar a primeira alça, mas depois, do outro lado, vou marcar do mesmo jeito. Venho aqui com o fio, faço o nozinho inicial. A primeira carreira da alça vai ser de pontos altos separado por uma correntinha. Para os tamanhos que a marcação está sobre o ponto alto feito na correntinha do tijolinho, seguindo a sequência na carreira de pontos altos separado por uma correntinha, terá uma correntinha de espaço sobre esse ponto marcado. Então, recomendo passar o fio no ponto alto antes do ponto marcado, dessa forma. Para os tamanhos que a marcação está na correntinha, deve passar o fio no ponto alto antes da correntinha marcada.
E seguindo a sequência, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto o penúltimo ponto e no último faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto e correntinha, seguindo a mesma sequência das carreiras anteriores. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto do próximo conjunto faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim. Independente da forma que estiver marcada, deve seguir a sequência, fazendo pontos onde deve ter pontos e onde foram feitos nas carreiras anteriores. E seguindo a sequência, eu vou virar a peça e vou fazer a próxima carreira, fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos altos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com somente 3 pontos, lembrando que marquei na metade do tijolinho. Para a próxima carreira, eu faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, no segundo ponto um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. E seguindo a sequência, nesta carreira eu vou fazer um ponto alto nos 3 primeiros pontos, uma correntinha, saltar o quarto ponto, que é o ponto do meio, e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto em cada um. Seguindo a sequência, na próxima carreira eu faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base e na correntinha do meio, ficando com 7. Esta é a quarta carreira, seguindo a sequência, fechando o desenho do tijolinho. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Seguindo a sequência, a próxima carreira será de pontos altos separado por uma correntinha, então viro, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha e no próximo ponto faço um ponto alto. E sigo fazendo dessa forma, repetindo 4 carreiras, igual nas carreiras anteriores, sendo uma de pontos altos separado por uma correntinha e 3 formando o desenho do tijolinho. Então, a próxima será de 7 pontos altos separado por uma correntinha, a próxima de 3 pontos altos separado por uma correntinha e depois de 7 pontos altos novamente, separado por uma correntinha. Sigo fazendo de 4 em 4 carreiras, até o tamanho que preciso. Pode deixar a alça do tamanho que quiser, mas é importante que a última carreira seja de pontos altos separado por uma correntinha. Com o fio e a agulha que estou usando, vou fazer as carreiras até ficar com 5 desenhos do tijolinho para o meu tamanho P. Para o PP também faço essa mesma quantidade. Para o M faço 6, G7 e GG 8. Em centímetros para o PP e P faço com 20 e 5 centímetros de diferença para os outros tamanhos. Lembrando que pode fazer do tamanho que quiser e o tamanho da alça vai servir para a parte da frente e para a parte de trás. Terminei de fazer todas as minhas carreiras da alça, segui fazendo a mesma sequência de pontos de 4 carreiras, até ficar com 5 desenhos do tijolinho para o meu tamanho P. Lembrando que pode fazer de qualquer comprimento e qualquer quantidade de desenhos, mas a última carreira deve ser de pontos altos separado por uma correntinha. Na parte de trás já fiz as marcações, igual fiz na parte da frente. Os mesmos pontos devem ser marcados para costurar a alça na mesma quantidade de pontos que foram feitos na parte da frente. Então, as marcações devem ficar rente com a outra. Usei um pedaço de fio para marcar. Para unir, vou costurar
Então, vou fazer uma correntinha depois do último ponto da carreira e puxar bem o fio. Recomendo puxar uma quantidade que dê para fazer toda a costura. Depois de cortar o fio, venho com a agulha. E vou dar início à união. Para unir, deve unir ponto com ponto, seguindo a mesma sequência. Então, deve costurar nos mesmos pontos que foram feitas as carreiras na parte da frente. Por exemplo, a marcação está na correntinha, mas vou passar a agulha no ponto alto do tijolinho. Depois vou para a última carreira e vou passar a agulha na correntinha, alinhavando de baixo para cima. Vou passar a agulha de cima para baixo no próximo ponto da última carreira do corpo e passar de baixo para cima a agulha no próximo ponto da última carreira da alça. E vou seguir costurando dessa forma, ponto com correntinha, até o último ponto de base. Iniciei a costura a partir do primeiro ponto da alça, então finalizo no último ponto do corpo. Agora, eu vou fazer a costura no último ponto, a costura ficando dessa forma. Para não ficar folgadas, vou puxar. Não deve puxar muito para não ficar franzido. E agora, eu vou fazer o arremate do fio. E assim finalizo a primeira alça, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer da mesma forma com a segunda. Vou fazer as marcações nos mesmos pontos. Para os tamanhos que na primeira alça fizeram o desenho do tijolinho pela metade, deve observar e fazer igual do outro lado. Por exemplo, para o meu tamanho, fiz o tijolinho completo no lado esquerdo e pela metade no lado direito. Na segunda alça, eu vou fazer o tijolinho pela metade no lado esquerdo e o completo no lado direito. Vou fazer todas as carreiras da alça e volto depois que finalizar a costura na parte de trás. Finalizei a segunda alça ficando dessa forma, segui as mesmas sequências das carreiras anteriores. Somente para quem fez o tijolinho pela metade deve observar isso em fazer na mesma direção. Por exemplo, para o meu tamanho, os tijolinhos pela metade ficaram para dentro. Para os tamanhos que na primeira alça o tijolinho, ao invés de estar para dentro, estiver para fora, a outra também deve ficar para fora. Deve observar isso somente para os tamanhos que tiver o tijolinho feito pela metade. Fiz as marcações deixando as mesmas distâncias, igual na parte da frente, fiz a costura na parte de trás. Depois de fazer todas as carreiras, fiz as marcações na parte de trás nos mesmos pontos, deixando a mesma quantidade de pontos sobrar na lateral, no meio, que é a parte da frente, e os pontos ficaram na mesma sequência. Independente do tamanho, as duas alças devem ser iniciadas na parte da frente e costuradas na parte de trás. Vou remover todas as marcações para dar início ao acabamento. Recomendo iniciar o acabamento onde vai ser a parte de trás da peça, e a parte de trás é onde foram costuradas as duas alças. A próxima carreira será de pontos altos separado por uma correntinha e seguindo a sequência, vou no ponto alto onde devo fazer pontos. Vou iniciar aqui no primeiro ponto alto do tijolinho. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto o segundo ponto e no terceiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E seguindo a sequência das carreiras anteriores, vou fazendo ponto sobre ponto, uma correntinha de espaço, saltando um ponto de base e correntinha de base também, até chegar na alça.
E chegando na alça, no mesmo ponto onde costurei o ponto da alça, devo fazer ponto também. Então, faço uma correntinha, faço um ponto alto no mesmo ponto onde costurei o ponto da alça. Podem fazer assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, vou entre uma carreira e outra, bem no meio desses dois pontos das duas carreiras e vou fazer um ponto alto. Então, não deve pegar no meio do ponto, e sim fazer entre um ponto e outro. Faço uma correntinha, vou entre uma carreira e outra novamente, saltando o meio do ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, e faço um ponto alto. E sigo fazendo assim em toda a alça, entre uma carreira e outra, ou seja, entre um ponto e outro, faço um ponto alto. Vou continuar fazendo por toda a alça entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra. Não deve pegar no meio do ponto. E quando chegar na parte da frente, faço igual à parte de trás. No mesmo ponto onde fiz o ponto da alça, onde iniciei a primeira carreira na parte da frente, faço um ponto alto também. E sigo a mesma sequência da carreira anterior, fazendo ponto alto, uma correntinha, saltando um ponto de base, fazendo certinho no último ponto um ponto alto, uma correntinha, saltando a correntinha de base, passo para o próximo tijolinho e faço da mesma forma. Chegando na próxima alça, da mesma forma, no mesmo ponto onde fiz a primeira carreira da alça, faço um ponto alto. E sigo nas próximas carreiras entre um ponto e outro, fazendo um ponto alto, e volto quando estiver chegando onde iniciei. Finalizando a minha primeira carreira de acabamentos, formado por pontos altos e correntinhas, fiz entre uma carreira e outra pontos altos com uma correntinha em separação. Na parte da frente, igual na parte de trás, segui a mesma sequência, fazendo pontos onde deve ser feito das carreiras anteriores. Passei para a próxima alça da mesma forma que a primeira e chegando aqui onde iniciei, vou finalizar a carreira. Depois da última correntinha de espaço, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou dar início à minha última carreira, pode fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No espacinho de uma correntinha eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a volta em cada ponto e correntinha de base, um ponto baixo e volto quando estiver finalizando. Finalizando a carreira de pontos baixos, a última de acabamento, fiz um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base por toda a volta. Agora eu vou no último espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo desta. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o acabamento da gola. Agora eu vou passar para a cava e vou fazer o acabamento da mesma forma. São 2 carreiras para o acabamento, sendo a primeira de pontos altos, separado por uma correntinha, e deve seguir a sequência das carreiras anteriores. Volto aqui com o fio, faço o nozinho inicial. E seguindo a sequência, devo passar o fio onde deve fazer pontos altos, olhando as carreiras anteriores. Passo no primeiro ponto do tijolinho e faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4 correntinhas. Salto um ponto alto e no próximo faço um ponto alto, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim normalmente sobre o tijolinho, até chegar na primeira alça. E já chegando na alça,
fiz uma correntinha, salto a correntinha de base e no mesmo ponto onde fiz o ponto da alça, faço um ponto alto, igual fiz na gola. Faço uma correntinha entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Uma correntinha entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Vou dar seguimento fazendo toda a minha carreira de pontos altos separado por uma correntinha, da mesma forma que fiz na gola. Na alça, faço entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, um ponto alto. Quando chegar no mesmo ponto onde costurei o ponto da alça, devo fazer um ponto alto também. Depois sigo saltando correntinha e ponto de base no tijolinho, fazendo um ponto alto no próximo ponto e correntinha de espaço. Quando finalizar essa primeira carreira, eu vou fazer a próxima, que será de acabamento. Depois de finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo, depois um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base por toda a volta. Depois de finalizar fazendo uma correntinha e cortando o fio, igual fiz na gola, passo para a outra cava e faço da mesma forma. A carreira de acabamento sendo uma de pontos altos com uma correntinha em separação e a outra de pontos baixos. Sendo assim, todos os acabamentos são idênticos. Quando eu finalizar e fazer o remate do fio, eu volto. Depois de fazer o acabamento nas 2 cavas, igual fiz na gola, fiz o remate de todos os fios e minha peça está finalizada. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.